A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Hoje nós vamos meditar a respeito da vida de Ló. E se quando você pensa em Ló, só vem na sua cabeça a esposa dele que virou uma estátua de sal, eu quero te dizer que a vida de Ló tem muito mais para nos ensinar. Assim como nós meditamos a respeito da vida de Abraão e de Sara, hoje nós vamos nos deter rapidamente para pensar na vida de Ló, no testemunho das suas filhas e em todas as decisões que ele tomou. E eu acho que é justo nós começarmos essa conversa a respeito de Ló, falando a respeito do que o apóstolo Pedro fala sobre ele. Sim, o apóstolo Pedro menciona ele lá em 2 Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 6. Eu vou ler para você. Fala assim, ó. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar com eles, atormentava sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Muito bem. Pedro vai usar, pelo menos aqui na tradução que eu estou lendo, 3 vezes a palavra justa. Vai dizer que Ló era um homem justo, vai dizer também que ele tinha uma alma justa e ele é chamado de o justo Ló. Dessa maneira, nós podemos entender pelo Espírito Santo que Ló, embora vivesse no meio de uma sociedade corrompida, ele tinha ali o seu coração, ele tinha ali o temor, ele tinha ali a sua fé, a sua justiça baseada em Deus. Pelo menos é isso que nós entendemos quando lemos 2 Pedro. Mas a história de Ló vai contar para nós que muitas vezes ele tomou algumas decisões que, se nós fôssemos aplicar essas situações para as nossas vidas, nós deveríamos agir de uma maneira diferente. Então eu acho que eu quero compartilhar e pensar, meditar um pouquinho a respeito da vida de Ló, não julgando Ló, mas aplicando para as nossas vidas e pensando que hoje nós temos uma graça, a graça de ter o Espírito Santo conosco para nos ajudar a fazer as coisas melhor e diferentes. Bom, Ló aparece para nós na palavra do Senhor lá em Gênesis 11, capítulo 11, versículo 27 e 28, contando uma realidade bem triste. Ló perdeu seu pai. Graças a Deus, ele não ficou órfão de tudo. Ele tinha o seu avô Tera o adotou. Tera, ele era o pai de Abraão. Portanto, quando Tera saiu de Ur dos Caldeus, ele levou Ló juntamente com ele, toda a família foi junto. E quando o Senhor apareceu a Abraão, lá no capítulo 12, fazendo um chamado, dizendo que tinha um propósito na vida de Abraão, uma das coisas que o Senhor disse foi: sai da tua terra e da tua parentela. Em outras palavras, Abraão deveria ter deixado todo mundo para trás, ido somente com a sua família, Abraão, Sara, saído somente com eles e ido para o lugar onde o Senhor iria mostrar. Entretanto, Abraão não obedeceu totalmente. E Ló, que já não tinha pai, Ló foi com ele. O plano de Deus era que Abraão fosse sozinho. Mas Abraão levou Ló. Querendo ou não, isso pode ter abençoado a vida de Ló. Por quê? Porque se Abraão era um homem que temia o Senhor e que queria ter essa aliança com o Senhor Deus, muito provavelmente o seu agir, o seu andar, o seu exemplo era uma bênção na vida de Ló. Ló podia já não ter mais o pai, podia já não ter mais o avô por perto, mas ele tinha com certeza a boa influência de Abraão. E o que acontece? Eles foram se desenvolvendo e crescendo tanto, Ló se tornou um homem muito próspero, cheio de servos, cheio de animais, que chegou um momento que a terra não tinha como sustentar tudo aquilo que Abraão tinha e tudo aquilo que Ló tinha. Financeiramente, ambos haviam prosperado. Então, Abraão, apesar de ser o mais velho, ele dá uma honra para Ló. Ele diz assim, olha, escolhe. Olha aqui em volta, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para leste eu vou para oeste. E eu acho que aqui é o primeiro ponto que eu quero destacar com você.
Ló, ele escolheu as campinas. As campinas, elas eram bem irrigadas. Com certeza, ele escolheu a melhor terra de acordo com as vistas dele. Ele tomou dessa oportunidade que Abraão deu para ele de escolher, para que ele escolhesse toda a boa parte, de acordo com as vistas. E eu acho que é aí que eu chamo a atenção para você. Ló, não é que ele tenha sido egoísta, afinal de contas, Abraão deu para ele o direito da escolha. Obviamente, ele poderia de repente ter escolhido uma parte bem irrigada e uma parte um pouco mais seca, vamos falar dessa maneira, para deixar metade para o seu tio, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas o que eu quero dizer aqui, primeira coisa, Ló escolheu segundo as suas vistas. E na história de Ló nós vamos ver que nem sempre aquilo que a gente escolhe pelas vistas é bem sucedido, porque o próprio texto da palavra de Deus vai dizer que ele vai montando as suas tendas até chegar perto desse povo de Sodoma e Gomorra, que era um povo que não temia a Deus. E embora ele afligisse a sua alma justa, ele ficou no meio desse povo, trazendo um risco para si e para suas filhas. Portanto, aquilo que parecia ser bom às vistas, mostrou-se a longo prazo não muito bom. Afinal de contas, nós sabemos que Ló foi poupado da destruição de Sodoma e Gomorra por causa da intercessão de Abraão. Então, a primeira lição para nós é: não escolha as coisas segundo as vistas. Quando você estiver diante de uma situação que você precisa escolher, ao invés de simplesmente olhar e avaliar com a sua razão, e glória a Deus porque o Senhor nos dá sabedoria e conhecimento e a condição de julgar para discernir a mão direita da esquerda, lembramos que nós precisamos da direção de Deus. Porque Deus, queridos, Ele pode nos abençoar até mesmo numa terra seca. Deus pode nos abençoar até mesmo num período de escassez. O contrário é totalmente verdadeiro. Não adianta nós estarmos numa terra fértil sem a presença de Deus, ou estarmos num momento de abundância financeira sem a presença de Deus, porque daí estamos vazios. O contrário, quando estamos passando por lutas, mas estamos ali próximos do Senhor, estamos firmes. Obviamente que nós queremos as duas coisas. Queremos passar por momentos de bonança e também estar na presença do Senhor. Mas eu acho que uma das primeiras lições que nós vemos na vida de Ló para nós é: não escolhamos de acordo com os nossos olhos. Se temos uma decisão para tomar, busquemos o Senhor em oração para saber o que é melhor. Às vezes o Senhor vai dizer para nós não, diante de uma porta que parece maravilhosa. Mas se o Senhor fecha uma porta dessa, nós podemos ter paz. Sabe por quê? Porque com Deus a gente nunca perde. Se Deus fecha uma porta, é porque Ele sabe que por mais que aos nossos olhos pudesse parecer a melhor porta da face da terra, seria com certeza uma porta que nos conduziria ao abismo. Muito bem, essa escolha de Ló colocou a família dele em risco. Olha só, em Gênesis capítulo 19, nós vamos ver a situação em que os anjos chegam, e ele não sabia que eram anjos, chegam em Sodoma e Gomorra, onde ele morava. E ele foi hospitaleiro, colocou os anjos para dentro, insistiu para que eles não dormissem na praça, enfim, foi muito hospitaleiro. Só que num determinado momento da noite, aquela casa onde ele morava foi tomada pelos homens da cidade. E sabe o que os homens da cidade queriam? Queriam abusar daqueles homens. Eles batem na porta e dizem para Ló: coloquem esses homens para fora que nós queremos abusar deles. E aí então Ló se vê numa situação. Ele não poderia de maneira alguma deixar de ser hospitaleiro com aqueles homens. Ele precisava tomar uma atitude. E naquele momento, queridos, de desespero, ele não buscou a presença do Senhor em oração. Pelo menos Moisés não conta pra gente. O fato dele estar morando onde ele estava morando colocou a vida das suas filhas em risco, a vida da sua esposa em risco, a sua própria vida em risco. E todos os bens, tudo aquilo que ele havia conquistado, juntamente enquanto ele estava com Abraão, com certeza foi se perdendo naquele lugar. E aí o que acontece? Quando aqueles homens pedem, os homens da cidade pedem para abusar daqueles homens que estavam dentro da casa, ele diz assim: eu tenho 2 filhas virgens aqui, façam com elas o que vocês quiserem, mas não toquem nesses homens. Imaginem só se o Senhor Deus não tivesse entrado com proteção e com providência. O que teria acontecido com essas mulheres? O que teria acontecido com a geração de Ló? O anjo do Senhor, o anjo realmente intervém, eles colocam Ló para dentro e o Senhor opera um milagre de maneira que aqueles homens não conseguem encontrar a porta e a história segue. Eu não vou te contar a história de Ló, que você pode ir lá no capítulo 19 e ouvir o podcast. Mas veja só, estar no lugar errado
colocou em risco a família de Ló. Habitar no meio de pessoas que não temem a Deus, viver propositalmente em um lugar em que existem pessoas que não temem a Deus, coloca a nossa vida em risco. Eu não estou falando para você ser uma pessoa que se isola. Eu não fico com a minha família porque minha família faz isso ou faz aquilo. Não é disso que eu estou falando. Nós temos que ser luz, não é verdade? Luz e sal. Nós temos que estar no meio das pessoas e ser uma bênção. Nós temos que ser amorosos, gentis. Seria muito bom que tanto eu quanto você, onde nós estivéssemos, nós espelhássemos o Senhor. Isto alegra o coração do Pai. Mas nós precisamos fazer a diferença entre o momento em que estamos sendo bênção e sendo exemplo e o momento em que nós colocamos para perto, para dentro de nosso lar, para perto dentro do nosso pequeno círculo, pessoas que podem nos ferir ou colocar a nossa família em risco. E você sabe quem é que pode te dizer isto? O Espírito Santo de Deus. Não são as suas vistas. Volte no primeiro ponto. Não tome decisão pelas suas próprias vistas. Às vezes você fala assim, abre aspas, meu santo não bate com o santo daquela pessoa. A gente nem devia falar dessa maneira, mas às vezes a gente fala, o meu santo não bate. Bom, seu santo não tem que bater mesmo. O santo de Israel cuide de você, que te proteja. Você deveria deixar o Senhor Deus conduzir a sua vida para que você escolhesse as pessoas que você coloca dentro de casa, dentro da sua rotina, próximo dos seus filhos. Afinal de contas, é nossa responsabilidade cuidar disso, ok? Uma terceira coisa, ele não teve muita pressa para sair do lugar que Deus mandou ele sair. Enquanto Ló e sua família não saíssem daquele lugar, a destruição não aconteceria, porque Abraão orou e enquanto eles não saíssem, aquele lugar não seria destruído. A verdade é que quando nós lemos a palavra, nós vemos que o anjo teve que pegar eles pela mão para tirá-los de lá. Era como se não houvesse pressa para sair, não houvesse o sentimento da urgência. E aqui, acho que nós podemos com certeza aplicar nas nossas vidas. Existe uma frase que eu falo já faz há bastante tempo, e eu não sei se essa frase é minha ou se eu li em algum lugar, mas a frase é a seguinte: quanto mais tempo nós permanecemos no lugar errado, mais tempo nós estamos perdendo de bênção de estar no lugar certo. E essa frase ela pode ser muito óbvia, mas eu vou dizer para você uma coisa. Às vezes, a gente está numa situação, a gente não está sendo abençoado, a gente não está feliz e a gente insiste naquilo que a gente já viu que não vai prosperar. Por que fazer isso? Se nós estamos num lugar ou com uma pessoa ou numa situação em que a gente percebe que aquilo não progride, aquilo não avança, aquilo não está, vamos dizer assim, fluindo como geralmente as coisas de Deus fluem. Você precisa parar de tentar as coisas com o seu braço e ouvir a voz de Deus. Aqui no caso, a voz de Deus tinha dito para Ló: saia da cidade, eu vou destruir esse lugar. Havia pressa? Não. Havia senso de urgência? Não. Quantas são as coisas na nossa vida que a gente está sem o senso de urgência, nós deveríamos estar correndo porque são uma emergência? Eu não sei. Nós precisamos perguntar para o Espírito Santo. O que precisa mudar na nossa vida que já passou da hora de mudar? O que o Senhor já falou conosco em pregação, em podcast, na Bíblia, pelo Espírito, usando a boca de outra pessoa? O que já foi falado para nós que precisa andar, mudar, ser renovado e a gente ainda não se mexeu? Quanto tempo a gente vai esperar? A gente está esperando o anjo pegar a gente pela mão igual ele pegou Ló? Não sei. Mas acho que esse podcast pode ajudar a gente a abrir os olhos, falar com o Espírito Santo, ele nos ajudar a andar. E por último, ainda relacionado ao cuidado das filhas dele, quando eles saíram daquele lugar, uma das coisas que foi dito era que eles não deveriam olhar para trás. E essa história você já sabe. A mulher dele olhou para trás. A mulher dele olhou para onde não devia. E se tornou imediatamente uma estátua de sal. Ou seja, ficaram apenas os três, as duas filhas e o pai. Porque aqueles com quem elas estavam comprometidas, eles não obedeceram, eles não ouviram Ló e eles ficaram e foram destruídos. Quando eles vão morar ali por um pequeno tempo em Zoar, ele não toma esposo para suas filhas. E depois eles vão morar nas cavernas. E as duas filhas, deixadas por si só, têm uma brilhante ideia, e estou sendo irônica. Elas resolveram dormir com o seu próprio pai para levantar uma descendência. Por quê? Porque elas não tinham marido. Elas estavam ali, então elas pensaram, vamos dormir com o nosso pai e vamos ter filhos, para que a geração do nosso pai não morra.
E então elas fazem isso, embebedam o pai, elas têm relações com o pai, primeiro uma, depois outra, e então 2 nações surgem dessa situação, os moabitas e os amonitas. Obviamente que a gente olha e pode pensar, poxa vida, mas que ideia que essas moças tiveram. Mas veja, a despeito da idade delas, os pais, e agora a gente aplica para as nossas vidas, certo? O pai e a mãe são os responsáveis por dar a direção para os filhos. Nós enxergamos a vida por uma perspectiva que eles não enxergam. Portanto, se fosse para nós aplicarmos isso para as nossas vidas, nós devemos com certeza olhar e pensar, poxa, se eu sou responsável por alguém, um sobrinho, um filho, uma filha, eu preciso estar atento, não apenas às necessidades, né? Aquilo que ele precisa como uma necessidade, uma roupa, um calçado, um creme, uma escova de dente nova, mas a gente precisa pensar naquilo que ele precisa para a vida. Uma educação, rotina, regras, instruções, princípios. A gente precisa capacitar os nossos filhos, nossas filhas, nossos sobrinhos com aquilo que a vida demanda. Quando o pai não pensou na geração delas, quando o pai não procurou esposo para elas, ele poderia ter procurado por Abraão, ele poderia ter chegado em Abraão, seu tio, e falado, olha, preciso de esposo para as minhas filhas, perdi tudo, perdi meus bens, saí fugido de Sodoma e Gomorra, não tenho nada, preciso de esposo para as minhas filhas, né? Olha, estou sem minha esposa. Ele não podia desistir da vida dele só porque a esposa morreu, porque as filhas ainda estavam vivas. E olha que situação terrível que aconteceu, porque ele não tomou uma atitude. E nós não podemos julgá-lo, mas nós podemos incorrer no erro de fazer exatamente isso que aconteceu com ele. Imagina só uma família que passa por uma situação de dificuldade e que de repente a mãe ou o pai perdem a vontade de viver. E começam a se entregar a vícios, começam a se entregar a coisas que não trazem nenhum tipo de retorno, de bênção. Onde os filhos ficam? Né? Se os pais só fazem trabalhar e chegar em casa e trabalhar também e não dão atenção, não dão carinho, não dão amor, não dão regras, não dão correção, os filhos estão entregues a si mesmos. E as crianças entregues a si mesmos, os jovens entregues a si mesmos, provavelmente tomarão decisões ruins. Bom, parece que a gente só viu coisas ruins a respeito de Ló. E eu gostaria que não fosse isso, porque Pedro falou que ele era um homem justo. Mas eu penso que essas coisas que a gente olhou e percebeu que, poxa vida, lá naquela situação, ele tomou a decisão que ele achou que era melhor. Mas nós podemos olhar para a vida dele e aprender com ele para fazer as coisas de uma maneira diferente. E aí, o que você pensa? Você tinha pensado alguma coisa diferente a respeito de Ló? Faz algum comentário aqui para mim, abaixo, para que eu saiba o que você está pensando. Deus te abençoe e até o próximo podcast. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!